A chuva veio de lado na manhã em que enterramos minha esposa, Lauren. Frio o bastante para ardor. Forte o bastante para encharcar casacos em minutos. Segurei as mãos dos gêmeos enquanto o pastor tentava dizer algo suave sobre câncer no cérebro. Como se fosse possível embrulhar um monstro desses em escritura. Nora não parava de perguntar onde a mamãe estava. Ben só queria ir para casa. Eles tinham 3 anos. Não entendiam descanso eterno. Só entendiam que a mamãe não voltava no banco de trás de um carro alugado que cheirava a flores de funeral. Logo antes de mergulharmos nisso, diga nos comentários de onde você está assistindo. Vamos ver quais partes do mundo estão conosco hoje. Obrigado. Agora, a história. O cemitério esvaziou rápido. As pessoas disseram coisas que não significavam. Me liga a qualquer hora. Ela era tão forte. Você não está sozinho. E foram embora antes que seus guarda-chuvas virassem do avesso. Eu não chorei. Não conseguia. Não enquanto segurava 2 crianças que ainda acreditavam que abraços podiam consertar tudo. Estávamos hospedados na casa dos pais de Lauren, Richard e Margaret, em Lancaster, Ohio. Ali era onde os gêmeos tinham suas camas, seus ursos de pelúcia, o cereal que Lauren costumava comprar em promoção. Já estávamos ali há meses. Quando estacionamos, percebi a nova fechadura imediatamente. Dilatou, brilhante, como se estivesse orgulhosa de si mesma. Eu mesmo havia trocado a antiga em julho, quando emperrou. Essa não era a mesma. Ainda assim, tentei a chave. Nada. Bati uma vez, depois de novo, mais forte. Minha manga pingava no tapete de boas-vindas. A luz da varanda acendeu como se quisesse olhar melhor. Margaret abriu a porta com uma corrente que eu nunca tinha visto na vida. O rosto estava maquiado, batom fresco, como se tivesse algo melhor para fazer. Tiffany precisa dos quartos da frente para o estúdio de noivas, disse como se eu tivesse interrompido uma ligação de negócios. Tiffany, a irmã mais nova de Lauren, uma mulher com 1000 sorrisos e uma consciência de $2. Fiquei olhando para Margaret. Tenemos acabado de entrar, Lauren. Hoje. Richard apareceu atrás dela. Adri, você tem 30 anos. Vai se virar. Já chega de sangrar dinheiro. Então a porta se fechou no dia do funeral da minha esposa. Papai, você esqueceu a chave, disse Ben. Nora começou a chorar. Meu celular estava descarregado. Naturalmente, tinha passado a manhã toda respondendo condolências, cuidando de crianças e tentando impedir Nora de subir em uma lápide. Sentamos no banco de trás do meu sedã de 10 anos, janelas embaçadas. Nora soluçava tanto que os ombros sacudiam. Eu sentia a água espremendo nos meus sapatos. Foi quando vi Tiffany chegar. SUV enorme, cabideiro de roupas pendurado atrás, música alta que eu não reconhecia saindo dos alto-falantes. Ela acenou com o celular para a porta. Richard abriu na hora. Sem corrente dessa vez. Ela ganhou um abraço. Eu liguei o carro. Dirigi direto até a lanchonete na Rota 62. Lauren e eu costumávamos dividir torta ali às terças-feiras. Noite barata, mas gostávamos porque a dona sempre colocava chantilly extra. Ela ainda trabalhava lá. Quando nos viu, não fez perguntas. Senta, disse, trazendo leite quente para os gêmeos sem falar nada. Café para mim. Quando contei o que aconteceu, ela resmungou algo feio e sumiu para os fundos. O gerente, Tom, um sujeito quieto com uma leve deficiência na perna, saiu 5 minutos depois com um voucher de motel e disse, não discuta. Dona enfiou $80 na minha mão quando saímos. Comida. Não tenha orgulho. Naquela noite, num quarto que cheirava a ar-condicionado quebrado e colônia de outra pessoa, coloquei os gêmeos entre travesseiros de hotel e fiquei encarando a foto de Lauren até o poste da rua apagar. Sussurrei, eu não vou desistir. Ela podia ter ido embora, mas eu ainda estava aqui. E ninguém, nem Richard, nem Margaret, nem Tiffany, ia decidir quem meus filhos eram. Amanhã começou com 2 bebês enrolados um no outro como filhotes e uma cafeteira de motel que chiava como se tivesse raiva pessoal de mim. Me arrastei para fora dos lençóis ásperos e coloquei meu celular para carregar. 1% de bateria. Preciso certo. Apoiei contra o abajur e vi a barrinha vermelha subir enquanto as crianças chutavam uma a outra dormindo. Fiz uma lista enquanto a água cuspia e rangia. Primeira coisa, advogado. Liguei para um cara que um colega do meu antigo escritório recomendou.
Ele atendeu no segundo toque, fez algumas perguntas rápidas e disse: me encontre às 10 horas. Traga qualquer coisa com seu nome nesse endereço. No caminho, fiz um desvio. Não resisti. Passei em frente à casa, nossa casa, mesmo que a escritura não concordasse. Havia uma van de entregas na frente. 2 caras de polo carregavam caixas com o carimbo TFF Bridal, como se fosse inauguração de loja. Tiffany estava na varanda, de salto alto e prancheta, como gerente de loja. Ela acenou para mim. Realmente acenou, como vizinhos amigáveis. Não acenei de volta. No escritório do advogado, despejei tudo que encontrei com meu nome na mesa dele. Correspondência, minha carteira de motorista, a matrícula da pré-escola do bem, uma conta de TV amassada, até um panfleto de supermercado que tinha sido enviado para casa. Falei: eles nos trancaram no dia em que enterramos minha esposa. Ele apenas me olhou e disse: eles trocaram as fechaduras naquele dia. Balancei a cabeça. Era tudo que eu tinha forças para fazer. Ele também assentiu, calmo como cirurgião, e explicou: vamos pedir uma escolta civil. Você poderá entrar na casa e retirar-se os pertences sem assédio. Jogou termos como despejo construtivo e inquilinato implícito. Tudo que eu vi foi: eles não podiam fazer o que fizeram. Não legalmente. Não com 2 crianças pequenas envolvidas. Mas aqui estava a parte que eu não tinha dito a ninguém, nem mesmo a dona. A casa não era minha. Também não era de Lauren. Richard e Margaret eram os donos, ainda com uma hipoteca pequena. Mudamos para lá aos 27 anos, quando os gêmeos nasceram 10 semanas antes do previsto e nossas economias viraram viagem de ambulância e estadia em UTI neonatal. O acordo foi simples, de aperto de mão. Ajudar a pagar a hipoteca deles, manter a casa em ordem, juntar dinheiro para nosso próprio lar em alguns anos. Eu pagava luz, gás, internet, coleta de lixo, compras e metade da hipoteca todo mês via Zelle. Eu cortava a grama, consertava a geladeira com vazamento, reparava os degraus do porão. E quando Lauren adoeceu, todas as nossas economias viraram coparticipações, remédios, equipamentos médicos e corridas de Uber nos dias em que ela não conseguia ficar de pé. Eles ainda chamavam isso de nos resgatar. Ao meio-dia, uma viatura chegou devagar até a calçada da casa. O policial foi educado, mas firme, do tipo que você percebe que está acostumado a manter tudo calmo sem tomar partido. Explicou a lei, disse que eu tinha o direito de entrar e recolher meus pertences, e pediu a Margaret que fosse civilizada. Ela não discutiu. Mas os lábios se apertaram tanto que parecia doloroso. Lá dentro, parecia que uma revista de casamentos tinha explodido. As paredes bege rosadas tinham substituído o cinza azulado, a cor favorita de Lauren. Cortinas brancas no lugar das blackout que usávamos para sonecas. Flores artificiais, vasos, espelhos encostados em cada superfície plana. Não parecia uma casa. Parecia uma vitrine sem alma. Nosso quarto, o que antes era nosso, tinha sumido. Os lençóis de dinossauros do bem estavam enfiados num saco de lixo preto no corredor. Isso é perturbador, disse Tiffany, braços cruzados, como se eu tivesse chegado com uma bola de demolição. Você está usando o quarto de uma mãe de luto para vender chiffon, retruquei. Ela piscou, mas não recuou. Como se eu fosse apenas barulho agora. Fui direto empacotar as coisas que importavam. As que os gêmeos lembrariam. Os cadernos de esboço de Lauren. Nossos álbuns de família. Desenhos de giz de cera colados na lateral da cômoda velha. O livro favorito do bem para dormir, com a lombada rasgada. O hipopótamo de pelúcia da Nora, com o olho faltando. Richard pairava no corredor, resmungando sobre sustentar vocês por anos. Fiquei calado. O policial ainda estava na sala. Eu não ia estragar minha chance de sair em paz. No armário, encontrei o laptop de Lauren. Quase deixei passar. Estava escondido atrás de uma pilha de catálogos de noivas, como um detalhe esquecido. O cabo ainda enrolado direitinho, como se ela pretendesse usá-lo de novo. De volta ao motel, depois que as crianças dormiram, abri o laptop. A área de trabalho era uma bagunça de arquivos, mas uma pasta se destacou, LSH. Meu estômago embrulhou. Dentro havia anotações, diagramas, formulários de fornecedores, até um rascunho de logotipo com uma frase que ela provavelmente escreveu às 3 da manhã, Laura Safe Home. Trabalho real, gente justa. Ela estava construindo algo.
Um espaço onde proprietários, empreiteiros e designers poderiam se conectar sem serem explorados. Onde se podiam ver fotos, avaliações, preços. Sem papo de vendedor, apenas informação real. Ela repetia isso o tempo todo, como um mantra: as pessoas são enganadas porque não sabem em quem confiar. Enquanto eu me preocupava com recuos de zoneamento e licenças da cidade, ela estava esboçando algo melhor, mais inteligente, algo que as pessoas realmente precisavam. Em cada margem havia notas na caligrafia dela: não exagere nisso. Deixe as pessoas avaliarem trabalhos ruins. Se enganarem alguém, retire-os. Sem avisos. Fiquei ali, sentado à mesa do motel com os gêmeos roncando atrás de mim, lendo até meus olhos arderem. Eu quase podia ouvir a voz dela ao meu lado: mantenha simples. Mantenha honesto. Ela não teve tempo de terminar, mas eu podia. Na manhã seguinte, Dona apareceu de novo, desta vez com uma lista de apartamentos. Sem depósito, mês a mês. Você vai ter que apertar. Mas é lipo. 2 quartos, perto de uma linha de ônibus. Ela me deu um tapinha no braço. Assinei o contrato naquela tarde. Nos mudamos com 5 caixas e uma cesta de compras. Os gêmeos escolheram o quarto da janela de canto e o declararam como se fossem reis. 3 dias depois, reservei a sala comunitária do prédio. Cheirava a desinfetante de limão e aposentadoria, e as cadeiras dobráveis eram de todos os tons de bege. Mas havia uma TV com entrada HDMI, e era tudo que eu precisava. Levei o laptop de Lauren e uma mochila cheia de papéis soltos. Compareceram 12 pessoas, talvez 13 se contar a senhora dormindo no canto com um cachorro no colo. A maioria eu já tinha visto no estacionamento: aposentados, uma enfermeira com olheiras profundas, um faz-tudo com o braço enfaixado, alguns homens que pareciam já ter sido demitidos mais de uma vez. Fiquei em pé diante deles, pigarreei e disse: preciso de ajuda para tornar a ideia da Lauren real. Abri os vireframes dela e projetei na TV. O layout era rústico. Caixas, rótulos, texto fictício, mas a ideia era nítida. Laura Safe Home, LSH em resumo. Um site que conecta proprietários e profissionais sem um intermediário ganancioso. Sem anúncios pagos, sem leads falsos, sem taxas obscuras. Você procura pelo CEP, encontra profissionais reais e verificados, vê preços, fotos dos trabalhos, números de telefone. E se alguém pisar na bola, está fora. Sem segunda chance. No começo, eles ficaram em silêncio. Então Cal, o faz-tudo de ombro imobilizado, coçou a barba e disse: meu primo conhece encanadores que dariam tudo por trabalho estável sem ter que pagar para essas empresas de leads. A enfermeira, Shannon, se inclinou para a frente. Minha tia pagou 3.000 por uma varanda no ano passado. O cara sumiu no meio. Isso teria salvado ela. A Santi. Esse é o ponto. Trabalho honesto, sem enrolação. Sem trapaceiros. Alguém passou uma tigela de cerâmica lascada. Ideia de outro, não minha. E as pessoas começaram a colocar o que podiam. Notas amassadas, alguns $20, um cartão de presente do Subway, até um rolo de moedas da senhora com o cachorro. Ela se desculpou 3 vezes. No fim da hora, tínhamos $8.420 e uma lista de nomes. Soldadores, pintores, 2 eletricistas, uma equipe de paisagismo. Voltei para o apartamento tremendo, não de nervosismo, mas porque, pela primeira vez em meses, eu tinha algo real nas mãos. Mas aqui estava a parte que eu não tinha contado a ninguém, nem mesmo para a dona. A casa não era minha. Também não era de Lorne. Richard e Margaret eram os proprietários, ainda com uma pequena hipoteca. Mudamos para lá aos 27 anos. Quando os gêmeos nasceram 10 semanas antes do previsto e nossas economias foram consumidas por uma corrida de ambulância e uma estadia na UTI neonatal. O acordo foi simples, de aperto de mãos: ajudar a pagar a hipoteca, manter a casa em ordem, juntar dinheiro para nossa própria casa em alguns anos. Eu pagava a conta de luz, gás, internet, coleta de lixo, compras e metade da hipoteca todos os meses pelo Zelle. Eu cortava a grama, consertava a geladeira com vazamento, arrumava os degraus do porão. E quando Lauren adoeceu, todas as nossas economias viraram coparticipações médicas, receitas, equipamentos de saúde e corridas de Uber nos dias em que ela não conseguia ficar de pé. Mesmo assim, eles chamavam isso de nos resgatar. Ao meio-dia,
Uma viatura parou devagar na calçada em frente à casa. O policial foi educado, mas firme, do tipo que você percebe que está acostumado a manter a calma sem tomar partido. Explicou a lei, disse que eu tinha o direito de entrar e recolher meus pertences, e pediu a Margarete que mantivesse a civilidade. Ela não discutiu, mas a boca se fechou com tanta força que parecia dolorosa. Por dentro, parecia que uma revista de casamentos tinha explodido. As paredes bege rosadas tinham substituído o cinza azulado, cor favorita de Lauren. Cortinas brancas no lugar das blackout que usávamos para as sonecas. Flores de seda, vasos, espelhos encostados em cada superfície. Não parecia um lar. Parecia um showroom sem alma. Nosso quarto, o que já foi nosso, não existia mais. Os lençóis de dinossauros do bem estavam enfiados num saco de lixo preto do lado de fora do banheiro. Isso é perturbador, disse Tiffany, braços cruzados, como se eu tivesse chegado com uma marreta. Você está usando o quarto de uma mãe enlutada para vender vestidos de noiva, retruquei. Ela piscou, mas não se mexeu. Como se eu já fosse apenas ruído. Fui direto empacotar o que importava. As coisas que os gêmeos lembrariam. Os cadernos de esboço da Lauren. Nossos álbuns de família. Desenhos de giz de cera colados na comoda velha. O livro favorito do bem para dormir, com a lombada rasgada. O hipopótamo de pelúcia da Nora, com o olho faltando. Richard pairava no corredor, murmurando que sustentou vocês por anos. Eu fiquei calado. O policial ainda estava na sala. Eu não ia perder a chance de sair em paz. No armário, encontrei o laptop de Lauren. Quase deixei passar. Estava escondido atrás de uma pilha de catálogos de noiva, como um detalhe esquecido. O cabo ainda enrolado direitinho, como se ela tivesse planejado abrir de novo. De volta ao motel, depois que os gêmeos dormiram, abri o laptop. A área de trabalho era uma bagunça de arquivos, mas uma pasta chamou a atenção, LSH. Meu estômago embrulhou. Dentro havia anotações, diagramas, fichas de fornecedores, até um rascunho de logotipo com uma frase que ela provavelmente escreveu às 3 da manhã, Laura Safe Home. Trabalho real, gente justa. Ela estava construindo algo. Um espaço onde donos de casa, empreiteiros e designers pudessem se conectar sem serem enganados. Onde fosse possível ver fotos, avaliações, preços. Sem papo de vendedor, apenas informação real. Ela sempre dizia, como um mantra, as pessoas são enganadas porque não sabem em quem confiar. Enquanto eu me preocupava com licenças da cidade, ela rabiscava algo melhor, mais inteligente, algo que as pessoas realmente precisavam. Em cada margem, anotações na caligrafia dela, não complique. Deixe as pessoas avaliarem trabalhos ruins. Se enganarem alguém, retire-os. Sem avisos. Fiquei ali, sentado na escrivaninha do motel com os gêmeos roncando atrás de mim, lendo até meus olhos queimarem. Quase ouvi a voz dela, mantenha simples. Mantenha honesto. Ela não conseguiu terminar, mas eu podia. Na manhã seguinte, Dona apareceu novamente, desta vez com uma lista de apartamentos. Sem depósito, mês a mês. Você vai ter que apertar. Mas é lipo. 2 quartos, perto da linha de ônibus. Ela bateu no meu braço. Assinei o contrato naquela tarde. Mudamos com 5 caixas e uma cesta de compras. Os gêmeos escolheram o quarto da janela de canto e o declararam deles como reis. 3 dias depois, reservei a sala comunitária do prédio. Cheirava a desinfetante de limão e aposentadoria, e as cadeiras dobráveis eram de todos os tons de bege. Mas havia uma TV com entrada HDMI, e era tudo que eu precisava. Levei o laptop de Lauren e uma mochila cheia de papéis soltos. Compareceram 12 pessoas, talvez 13 se contar a senhora dormindo no canto com o cachorro no colo. A maioria eu já tinha visto no estacionamento. Aposentados, uma enfermeira com olheiras profundas, um faz-tudo com o braço na tipóia, alguns homens que pareciam já ter sido demitidos mais de uma vez. Fiquei em pé diante deles, pigarreei e disse, preciso de ajuda para tornar a ideia da Lauren real. Projetei os vireframes dela na TV. O layout era rústico. Caixas, rótulos, texto fictício, mas a ideia era clara. Laura Safe Home, LSH em resumo. Um site que conecta donos de casa e profissionais sem um intermediário ganancioso. Sem anúncios pagos, sem leads falsos, sem taxas escondidas. Você procura pelo CEP, encontra profissionais reais e verificados, vê preços, fotos,
números de telefone. E se alguém falhar, está fora. Sem segundas chances. No começo, eles ficaram calados. Então Cal, o faz-tudo de ombro quebrado, coçou a barba e disse: meu primo conhece encanadores que dariam tudo por trabalho fixo sem pagar para empresas de leads. A enfermeira, Shannon, se inclinou para a frente. Minha tia pagou 3.000 por uma varanda ano passado. O cara sumiu no meio. Isso teria salvado ela. Assente. Esse é o ponto. Trabalho honesto, sem enrolação. Sem trapaceiros. Alguém passou uma tigela de cerâmica lascada. Ideia de outro, não minha. E as pessoas começaram a colocar o que podiam. Notas amassadas, alguns $20, um cartão de presente do Subway, até um rolo de moedas da senhora com o cachorro. Ela se desculpou 3 vezes. No fim da hora, tínhamos $8.420 e uma lista de nomes. Soldadores, pintores, 2 eletricistas, uma equipe de paisagismo. Voltei para o apartamento tremendo, não de medo, mas porque, pela primeira vez em meses, eu tinha algo real nas mãos. Na manhã seguinte, liguei para meu antigo escritório. Perguntei se tinham algum trabalho freelance de licenciamento, algo pequeno. Meu ex-chefe, Gary, disse: leve o tempo que precisar, Adrian. Bom ouvir sua voz. Em seguida, enviou um contrato reduzindo minha taxa em 30%. Assinei mesmo assim. Orgulho é bom, mas não compra sapatos novos para os filhos quando você só tem meio tanque de gasolina. Naquela noite, depois de alimentar os gêmeos com macarrão instantâneo e colocá-los para dormir, peguei parte do nosso dinheiro de emergência, o que restava depois de fraldas, aluguel e os $80 da dona, e transferi metade para uma pequena equipe de desenvolvedores em Dayton. 3 cars, 2 laptops. Faziam ferramentas simples para negócios locais. Eu não queria nada sofisticado. Queria honestidade. Disse: mantenham simples. Nada de templates chamativos, só código funcional e formulários limpos. Eles perguntaram o nome. Eu disse: Laura Safe Home. Não perguntaram quem era Laura. Coloquei as iniciais dela no rodapé e nunca expliquei. Uma semana depois, Tiffany postou uma foto no Instagram. Grande inauguração TFF Bridal, marcada com nosso antigo endereço, em pé no mesmo quarto onde costumávamos ler histórias de dormir para Ben e Nora. Ela tinha pendurado cortinas douradas. A legenda dizia: comecei do nada. Eu não respondi. Apenas salvei a postagem. 2 semanas depois, os desenvolvedores me mandaram um link de demonstração. Era feio, desajeitado. Parecia que um classificado tinha se casado com uma planilha. Mas funcionava. Você digitava um CEP, via 3 profissionais verificados, lia avaliações, mandava mensagens direto e contratava. Sem login, sem vendas adicionais. Naquela noite, Cal bateu na porta do meu apartamento e me entregou um pedaço de papel. Tenho alguém para você. Nome é Rei. Trabalha com madeira como ninguém. Já passou por 3 construtoras que esqueceram de pagá-lo. Conheci Rei na lanchonete na manhã seguinte. Ele pediu ovos e quase não levantou a cabeça. Disse: se isso mantiver minha agenda cheia e eu não tiver que correr atrás de pagamento, tô dentro. Criei um formulário básico de inscrição para os profissionais. Ligava manualmente para cada referência depois que os gêmeos dormiam e ia aos canteiros de obra durante as sonecas para tirar fotos de antes e depois. Meu carro cheirava a suco de caixinha e pó de gesso. Em um mês, tínhamos 18 profissionais cadastrados, 7 trabalhos publicados, 4 concluídos, e ninguém tinha sido enganado. Foi a primeira vez que senti que não estava apenas sobrevivendo. Estava construindo algo que Lauren havia começado. E talvez, só talvez, algo que os gêmeos pudessem apontar um dia e dizer: isso é nosso. A plataforma ainda era rudimentar, mas viva. Rei tinha 3 serviços no pipeline. Cal tinha trazido mais 3 profissionais. Eu finalmente sentia que as engrenagens estavam girando. Foi então que a ligação veio. Número bloqueado. Eu deveria ter ignorado, mas atendi por hábito. Adrian, é o Richard. A voz dele estava calma, medida demais. Revimos os números. Você nos deve 4 meses de aluguel atrasado. Dei uma risada curta e amarga. Pagamos metade da sua hipoteca, compramos suas compras, consertamos seu vaso sanitário 2 vezes e pagamos todas as calhas que você ignorou desde abril. Papel, Adrian, ele disse,
como se fosse um sermão. No papel, a casa é nossa. Então ouvi a voz de Margaret ao fundo, alto o bastante para eu captar, mas baixo o bastante para parecer não intencional. Temos que pensar na experiência dos clientes da Tiffany. A presença dele era má energia. O estúdio precisa de paz. Eu tenho advogado agora. Cortei os dois. Margaret riu. Oh, Adrie, isso é adorável. Qual o próximo passo? Uma ordem de restrição. Desliguei. 2 dias depois, um homem de calça caqui e camisa mais brilhante que os pneus do meu carro bateu à minha porta. Se apresentou como consultor de resolução familiar e disse que tinha um documento para eu assinar. Apenas uma liberação simples. Você concorda em nunca reivindicar interesse legal na propriedade? Em troca, eles lhe dão $1000. Um gesto de boa vontade. Olhei para ele tempo suficiente para que começasse a se mexer de nervoso. Minha esposa morreu naquela casa, falei baixo. Meus filhos dormiram naqueles quartos. Entendo que as emoções estão altas, respondeu, estendendo a caneta. Fechei a porta. Não bati. Só fechei firme o suficiente para mandar a mensagem sem acordar bem em hora da soneca. Abri o celular, entrei no Instagram da Tiffany de novo. Mais fotos. Cortinas de seda, taças de champanhe na mesma mesa onde Laurie e eu dobrávamos roupas. Digitei 3 respostas diferentes. Apaguei todas. Então tirei uma foto do novo quarto de Ben e Nora. Beliches, uma prateleira com os cadernos de Lauren, o mesmo hipopótamo de pelúcia. Legendei, eles estão bem. Publiquei e não olhei para trás. 2 dias depois, encontrei a equipe de desenvolvedores pessoalmente. Escolhemos um café barato perto da rodoviária, cadeiras bobas e um menu de lousa onde o estava escrito ao contrário. O líder, Jamal, tinha um caderno velho e um notebook com a tela rachada. Traçamos a próxima versão da plataforma e fechamos um cronograma. 11 semanas para o lançamento. Naquela mesma semana, Margot, uma mulher da igreja, me chamou de canto após o culto. Na casa dos 40, óculos pendurados numa correntinha, cuidava da contabilidade de pequenos negócios. Ouvi dizer que você está montando algo novo. Posso ajudar com a papelada para não misturar pessoal e empresarial. Você vai me agradecer quando o imposto chegar. Ela se ofereceu para registrar a LLC. Só pediu que eu cobrisse as taxas estaduais. Aceitei antes mesmo dela terminar a frase. Camamos de LSH Connect LC. A papelada saiu em 4 dias. Um dia depois, Gary, meu ex-chefe, ligou de novo. Tom amistoso demais. Só verificando. Parece que você tem algo acontecendo. Pensaria em voltar em tempo integral? Posso conseguir um salário decente. Só teria que largar o projeto paralelo. Você é pai agora, Adrien. Seja prático. Eu sou prático, respondi. Exatamente, disse ele. Desliguei. Naquela noite, encontrei uma mensagem de voz da Margaret. Açucarada e venenosa, nosso dinheiro salvou sua família quando Lauren ficou doente. Acho que está na hora de você mostrar um pouco de gratidão. Fiquei no escuro, o laptop da Lauren no colo, e ouvi o recado 2 vezes. Depois abri a pasta LSH e reli suas anotações nas margens. Na última página havia uma linha que nunca tinha reparado. Mantenha simples. Mantenha verdadeiro. Gratidão não significava se curvar. Significava terminar o que ela começou. Então voltei ao trabalho. O dia do lançamento não teve fogos. Não teve confete. Foi numa terça-feira de manhã, de moletom, com cereal grudado na minha camisa e uma filha chorando porque a meia estava errada. Não fizemos queda de balão. Nem mesmo um banner no site. O que tínhamos era um link lipo, um produto funcional e rei em frente a uma varanda inacabada dizendo: finalmente estou sendo pago em dia. Avise seu primo. Postei no quadro do bairro com uma frase: trabalho real, gente justa. LSH está no ar. No primeiro dia, 117 usuários se cadastraram, a maioria donos de casa, alguns poucos profissionais. Ao final da semana, já eram 1940 contas, e meu celular não parava de vibrar. Tocava à meia-noite, às 2 da manhã, de novo às 4. Tive que deixá-lo no banheiro para conseguir dormir, mas ainda acordava com Nora cutucando meu rosto e dizendo: papai, seu celular está dançando de novo. Passei as 2 semanas seguintes fazendo suporte do chão da sala. Desenhos infantis passando na TV, um fone no ouvido,
E Nora perguntando se podia ajudar o papai com as casas. Deixei que ela clicasse no botão enviar das boas avaliações. Ela levava aquilo a sério. Criamos um sistema básico de classificação. 3 trabalhos bons seguidos e o profissional ganhava um selo de confiança. Um erro, mentira ou golpe, e estava fora da plataforma. Sem aviso, sem segunda chance. Lauren não acreditava em aterrissagens suaves para mentirosos. Eu também não. Na 3ª semana, vi o novo vídeo da Tiffany. Construa o dia dos seus sonhos, dizia o texto. Música de fundo parecia propaganda da Disney. O vídeo começava com uma escada. Minha escada. Um serviço de 3 dias que fiz no outono passado, enquanto Lauren fazia tratamento. Tiffany tinha colocado seu logotipo por cima, como se tivesse lixado cada degrau ela mesma. Não explodi. Não respondi. Só comentei. Acredite seus profissionais. Em 1 hora, noivas já estavam nos comentários perguntando quem tinha feito a madeira. O telefone de Ray disparou antes do almoço. Ele me ligou rindo. Ela achou mesmo que ninguém ia notar. Esse acabamento é seu, cara. Ninguém mais deixa o rodapé tão limpo. No fim do mês, já tínhamos 7.200 usuários. O mapa começava a acender. Não só tráfego local. Pessoas dos condados vizinhos estavam descobrindo. A divulgação vinha do jeito antigo, conversas em quintais, mensagens de texto, vizinhos se inclinando na cerca e dizendo: "Ei, tem uma coisa que você devia tentar." Numa noite, recebi mensagem de um tal de Hank. Dizia que era inspetor aposentado. Já tinha trabalhado para a cidade. "Sou velho e exigente", escreveu. "Exatamente o que você precisa." Contratei antes mesmo de ele terminar a frase. No dia seguinte, Richard me mandou uma foto de uma conta de água. Embaixo, escreveu: "Envie 400 até sexta." Respondi com um print do e-mail do meu advogado sobre nossa ação civil em andamento. Não acrescentei uma palavra. Ele não respondeu. Naquela mesma semana, recebi e-mail de uma rede regional de materiais de construção. Nada grande, sou uma filial do Meio Oeste com aventais azuis e logotipo feio. Perguntaram se consideraríamos um pequeno patrocínio em troca de colocar o link de aluguel de ferramentas deles no fluxo de reservas. Eu disse: "Testamos em 2 CEPS. Sem apertos de mão, sem contratos, sem promessas. Só um teste." No domingo, levei as crianças ao cemitério. Levamos os lírios favoritos de Lauren. Ben insistiu em carregá-los sozinho e sujou os joelhos na lama para arrumar as flores antigas. A grama estava úmida, mas limpa, o vento frio, mas não cortante. Apoiei a mão na pedra fria, lisa, familiar. "Está funcionando", falei. "Não disse que queria que você visse." Isso eu digo todo dia. Entre pentear o cabelo da Nora, arrumar lancheiras e separar avaliações falsas das verdadeiras. Ela vê de algum jeito. Eu acredito. Na volta, paramos para batata frita no drive-thru. Ben derramou o suco na traseira. Nora chamou de emergência da enchente roxa. Liguei o rádio alto o suficiente para abafar meus pensamentos, mas não a risada deles. Em casa, sentei e olhei as métricas do site. 47 trabalhos concluídos. 83 danos de casa esperando por correspondência. 17 profissionais em lista de espera, aguardando checagem de antecedentes e verificação de licença. Liguei para Ray perguntando se conhecia outro carpinteiro. Ele respondeu: "Você está distribuindo martelos mágicos." Eu disse: "Não. Só não estou enganando ninguém." Naquela noite, sentei no escuro com o laptop escrevendo um guia de integração para novos profissionais. Nada longo, só 3 regras. Seja honesto. Faça um bom trabalho. Não teste a terceira chance. Você não tem uma. Mandei para Hank Revisor. Ele respondeu: "Essa terceira linha vai para uma camiseta." Não éramos sofisticados. Não tínhamos investimentos. Mas os serviços estavam sendo entregues, e o selo de confiança já significava alguma coisa. Eu estava separando avaliações e preparando a segunda rodada de integrações quando chegou uma mensagem pela plataforma. Curta, trêmula, irritada, o LSH me indicou um jardineiro que pegou meu depósito e nunca voltou. "Sou viúva. Moro na Brookfield. Isso não é o que você prometeu." Fiquei olhando para a tela, um frio subindo pelo peito. Não hesitei. Encaminhei para Hank. Peguei minhas chaves e mandei mensagem:
Encontre-me no 917 Brookfield. A senhora se chamava Keadin. Cabelo grisalho preso firme, voz dura mas trêmula, como quem odiava precisar de ajuda. O quintal parecia selva, com um canteiro cavado pela metade e uma calçada destruída. Dei 300 adiantado, disse. Ele prometeu voltar na terça. Isso foi 2 semanas atrás. Huck não falou muito. Tirou fotos, verificou etiquetas nos materiais largados, puxou o registro do profissional e rastreou o número da licença. Já vencida. Balançou a cabeça, firme. Vamos consertar, falei. Ela me olhou como se eu fosse mentiroso ou burro. Talvez os dois. Seu serviço entra na nossa agenda, continuei. Equipe confiável. Nós cobrimos. Você não vai pagar um centavo. Você administra isso? Perguntou. Assente. Ela não agradeceu. Só balançou a cabeça uma vez, como se isso fosse suficiente para não chorar. De volta ao escritório, 2 mesas dobráveis na minha sala, gravei um vídeo. Eu, de frente, sem música de fundo, sem edição, tivemos um mal profissional. Nós o removemos. Mas não é suficiente. O LSH vai honrar o que foi prometido, mesmo que percamos dinheiro com isso. Nossa política a partir de agora é simples. Se um profissional verificado falhar e for nossa responsabilidade, nós consertamos. Sem perguntas, sem desculpas. Postei recibos, prints, comprovante do reembolso do depósito com nosso próprio dinheiro. Esperiai silencio. Recebi compartilhamentos. Comentários de desconhecidos. Vou testar essa plataforma, porque é assim que se resolve. As pessoas não perdoam perfeição. Perdoam honestidade. Enquanto isso crescia, o correio trouxe um envelope branco com borda dourada. O nome de Tiffany gravado atrás. Um convite para o lançamento da sua marca de noivas. Crianças não são bem-vindas. Código de vestimenta, noite elevada. Sua presença é apreciada por motivos de imagem. Fiquei olhando por 1 minuto inteiro. Depois arrumei uma bolsa de fraldas e passei a ferro 2 suéteres de segunda mão. O prédio era novo, cheirava a jasmim, cola de azulejo e dinheiro que eu não tinha. Nora perguntou se estávamos em um cinema. Ben disse que os elevadores eram brilhantes demais. Tudo parecia uma explosão de Pinterest. Balões brancos, torres de champanhe, uma parede coberta de rosas falsas e um letreiro de neon que dizia diga sim. Tiffany me viu do outro lado da sala e piscou como se tivesse visto um fantasma. Richard apertou minha mão com rigidez. Como está seu pequeno site de empreiteiros? Está pagando as compras, respondi, olhando direto nos olhos dele. Ele resmungou, insatisfeito com a resposta. Tiffany fez um discurso sobre apoio da família e construir legados para mulheres sonharem, em pé no exato cômodo onde Lauren guardava fotos da gravidez em uma caixa plástica embaixo da cama. Ben puxava minha calça pedindo suco quando um homem de blazer azul se inclinou e sussurrou. Você é o cara do site de empreiteiros, certo? Minha mãe precisa de um telhado novo. Foi enganada ano passado. Pode ajudar. Entreguei um cartão sem dizer nada. Tiffany viu tudo. O rosto não se moveu, mas a mão apertou o microfone. Na mesa de sobremesas, Margarete me interceptou como se guardasse um cofre. Podemos te oferecer um empréstimo, disse alto demais. Se assinar algo prometendo sair do apartamento e parar de nos envergonhar. Pisquei. Envergonhar? Vocês estão desfilando como mártires. Isso não é nobre, Adrian. É infantil. Peguei o celular. Mostrei a foto do beliche de Nora e os cadernos de Lauren na estante. Vou pagar cada centavo que vocês gastaram conosco, disse, quando terminar de construir o que Lauren acreditava. Ela riu, alta e cortante. 2 dias depois, a rede de materiais de construção aumentou nosso patrocínio. Ofereceram um piloto de 6 meses em 12 condados. Nada transformador, mas suficiente para contratar Margot em tempo integral e me dar 4 horas a mais por semana para construir em vez de correr atrás de papelada. Na hora da soneca, abri a caixa de entrada e vi uma mensagem marcada como urgente. Um pequeno fundo de investimento de Chicago queria investir. Mas vinha com cordas amarradas, acesso exclusivo a todos os relacionamentos com profissionais desenvolvidos pelo LSH. Parecia um salva-vidas. Kairava a colera. Nem respondi. Arquiviai. Naquela noite, Dona bateu na minha porta com uma caixa de papelão surrada. Dentro,
travessas de caçarola, cada uma etiquetada com o nome de quem contribuiu. Fizemos uma coleta. Nada grande, só algo pequeno. Pode ser suficiente para um aluguel. Dentro, havia cheques, dinheiro vivo e um envelope de tom. Primeiro e último mês de aluguel de um espaço perto da linha de ônibus. Vá ver o 213 Brighton. Olhei como se não fosse real. Dona, não posso. Vocês já fizemos, disse. Agora vá terminar isso. Na manhã seguinte, levei os gêmeos até Brighton. O lugar era estreito e feio, carpete mais velho que meu primeiro carro, uma luz piscando na entrada. Ben correu em círculos dizendo, essa é nossa loja. Nora subiu na cadeira dobrável no canto e perguntou se podia levar o hipopótamo de pelúcia para trabalhar. Assinamos contrato de 12 meses por $1.050. Margot chorou no estacionamento. Eu fingi que era poeira no olho. Ben adormeceu embaixo da mesa com uma barrinha de granola na mão quando meu e-mail apitou de novo. Assunto, matéria confirmada. Primeira página de domingo. Era da Caitlin, a repórter local que tinha aparecido 2 semanas antes perguntando sobre o telhado da viúva. Tinha vindo com um bloco de anotações e um fotógrafo que ainda usava câmera de filme. Achei que ganharíamos um espaço pequeno na página 9, se tivéssemos sorte. Em vez disso, saiu uma manchete, o pai empreiteiro, a promessa de um homem vir à plataforma. A foto era minha, com Nora no colo, braço dela em volta do meu pescoço como se fosse o único lugar seguro do mundo. Ao lado, o rascunho original de Laurie, em sua caligrafia. Simples, honesto. Na terça, já tínhamos 39 mil usuários. 4 condados. Minha caixa de entrada explodiu com mensagens de donos de casa, profissionais, grupos da cidade. Todo empreiteiro que já tinha sido deixado na mão por uma construtora queria entrar. Todo dono de casa enganado queria uma segunda chance. E com a atenção, vieram os abutres. Uma empresa nacional de revenda de leads, daquelas que vendem listas de telemarketing como bala, nos mandou uma notificação extrajudicial. Alegavam que nosso selo de confiança parecia demais com o adesivo Elite deles. Alck imprimiu a carta, rabiscou de vermelho e redigiu uma resposta que era praticamente um dedo do meio em juridiquês. Mudamos o ícone mesmo assim, só por segurança. Saímos do tique dourado para um martelo azul. E adicionamos 2 camadas de verificação, licença, referências e fotos do trabalho. Errou, acabou. Na quinta noite, recebi outra mensagem de voz de Richard. Você está lucrando em cima da minha propriedade. E aquele artigo fez parecer que você construiu tudo isso sob meu teto. Deixei no silêncio. Sem resposta. Sem motivo para dar. Na manhã seguinte, Tiffany postou outro vídeo. Antes e depois de uma instalação de casamento no quintal. Tenda, luzes, pedras. O problema, o plano de iluminação era meu. Eu mesmo tinha desenhado, à mão, em papel quadriculado, um ano antes. Dessa vez, nem comentei. Os comentários fizeram isso por mim. Uma noiva que ela tinha abandonado no mês passado escreveu: não foi esse cara que fez seu plano de iluminação. Outra anexou um print do meu site. Tiffany desativou os comentários antes do meio-dia. Foi então que a prefeitura ligou. Eu estava no meio de uma ligação com o rei sobre um banheiro que tinha dado problema quando o celular vibrou de novo. Número desconhecido, código local. Deixei ir para a caixa postal. 2 minutos depois, ouvi: aqui é Débora Kemp, vice-diretora de desenvolvimento comunitário. Gostaria de falar com alguém do LSH sobre um projeto piloto da cidade. Por favor, retorne esta ligação. Vesti a camisa mais limpa que tinha, ainda com uma mancha de ketchup na manga do jantar da Nora, e fui para o centro. A cidade queria 5 reformas piloto em terrenos vagos. Total transparência nos orçamentos. Uso apenas de equipes locais. Obrigatório um aprendiz em cada obra. Isso não é apenas construção, disse ela. Estamos tentando dar chance aos jovens. Trabalho de verdade. Experiência de verdade. Lauren tinha dito essas mesmas palavras uma vez, sentada no sofá com uma bolsa térmica nas costas e o caderno de esboços no colo. Trabalho real para pessoas reais. Assente. Podemos construir isso. E começamos. Rei conhecia uma equipe. Cal chamou um gesseiro com 2 sobrinhos que precisavam de emprego fixo. Margot preparou a papelada para atender às normas da cidade. Entregamos a proposta em menos de 48 horas.
Eles aprovaram todos os 5 locais. Pequena taxa administrativa. Grande vitória. Credibilidade. Margot publicou o plano de projeto no nosso painel com o título Prova. Naquele fim de semana, Margarete me mandou mensagem: traga os gêmeos para o almoço de domingo. Gostaríamos de nos reconectar. Olhei para a tela por um segundo. Respondi: podemos nos encontrar em um local neutro. Ela devolveu: você é ingrato. Digitei: estou ocupado. E silenciei o celular. Na mesma semana, Gary, meu ex-chefe, enviou uma proposta formal. Assunto: seja prático. Cargo de associado sênior em tempo integral, seguro de saúde, salário estável. O e-mail terminava com: esse negócio de startup é nobre, mas provavelmente só uma fase. Vamos trazê-lo de volta para onde pertence. Imprimi a oferta, prendi no quadro de avisos do escritório e escrevi em cima: combustível. 2 dias depois, o site caiu por excesso de tráfego. Jamal apontou para o papel e disse: quer que eu mande um print dessa tela de erro para ele? Rimos. Depois arrumamos o back-end, atualizamos o servidor e reconstruímos o feed de avaliações. Na sexta, ultrapassamos 82 mil usuários. Sem champanhe, sem anúncio. Só uma pizza barata, 3 cadeiras dobráveis e bem dormido com uma fatia na mão e gordura na testa. A placa estava pendurada havia 3 semanas. Nada chamativo, apenas letras brancas na vitrine. LSH Connect, trabalho real, gente justa, simples, honesto. Então chegou o envelope do Departamento de Preservação e Zoneamento da cidade. Achei que fosse sobre a atualização de licenças de um dos terrenos. Não. Dentro havia uma denúncia formal contra nós, protocolada por Tiffany. Alegava que nossa placa violava a harmonia visual do distrito histórico e incluía fotos, o logotipo e um parágrafo que claramente não fora escrito por ela, sobre preservar o charme do bairro. Coloquei o papel na mesa, respirei fundo. Na manhã seguinte, um voluntário do conselho local ligou no meu celular direto. Disse se chamar Thomas. Ela está tentando travar vocês, explicou. Todos sabemos. Fez o mesmo quando a cooperativa de bicicletas colocou um quadro negro na frente. Perguntei: estamos em violação? Nem perto. Seu letreiro é legal. Código 4.3b. Dentro dos limites de tamanho, cor e material. É só barulho. A audiência foi pública. Sala pequena, piso gasto. Microfone que apitava a cada 10 minutos. Usei minha camisa lipa de novo, ainda com a mancha de ketchup. Tiffany apareceu de terninho creme como se fosse receber um prêmio. Levou uma pasta com fotos, trechos do código da cidade e argumentou que nosso logotipo atrapalhava a continuidade visual da rua. Então veio a sessão de comentários públicos. Uma mulher se levantou. Cabelo loiro preso em coque, os 40 anos. Disse se chamar Janete. O LSH me ajudou a trocar a porta da garagem depois que 2 empreiteiros me abandonaram. Depois, um homem de botas respingadas de tinta se levantou. Fiquei 6 meses sem trabalho até que o LSH colocou meu número na frente das pessoas. Agora alimento meu filho com esse dinheiro. E assim continuou. 10 depoimentos, clientes, trabalhadores, até a ANC. Quando o conselho votou, não foi apertado. 5-1. Mantivemos a placa. Saí sem olhar para trás. Tiffany não disse uma palavra. O engraçado é que nunca mencionei o nome dela. Nem em público, nem online. Não precisei, porque, enquanto eu me calava, um fórum de fornecedores de casamento descobriu o hábito dela de usar trabalhos alheios nos vídeos. Eles mesmos a denunciaram. Fotógrafos a acusaram de editar fotos sem crédito. Floristas mostraram registros de arranjos usados em ensaios sem permissão. Eu não comentei. Não curti uma publicação. Só guardei tudo. Capturas de tela, datas, nomes das fontes. Margot chamou de o cofre. Jamal chama de seguro. Eu não dei nome. Só salvei em um drive e voltei a trabalhar. Até que, durante um almoço apressado na mesa, meio sanduíche de peru e café frio, vi um aviso de execução hipotecária nos registros públicos. O endereço de Richard e Margaret. Inadimplência. 2 meses de atraso. A temporada ruim da Tiffany. Não disse nada. Só fiquei olhando até as bordas da tela embaçarem. Margot levantou os olhos dos papéis. Isso é uma oportunidade. Também é uma armadilha, respondi.
Ela assentiu. Por isso faremos lipo. Naquela tarde, registramos uma nova empresa, Sunfield Ho LLC. Objetivo: investir e reabilitar imóveis residenciais em dificuldade. Proprietário: não eu. Oficialmente, um gerente cuidaria das comunicações. Correspondência para uma caixa postal 2 cidades adiante. O primeiro bem monitorado, a casa de Richard e Margaret. Não por vingança, mas por um plano que eu não sabia explicar em voz alta. Liguei para um advogado imobiliário. Diferente do que me ajudou com o despejo. Ele explicou o processo, o tempo. Como fazer um lance silencioso, como transferir o título lipo quando fosse a leilão, como assumir a posse mesmo com ocupantes e depois oferecer dinheiro para a saída. Perguntou se eu queria estruturar uma camada de gestão para manter o anonimato. Eu disse que sim. Naquela noite, depois que os gêmeos terminaram o espaguete e espalharam molho no sofá, puxei as folhas grandes de desenho. Vamos desenhar nossa casa, falei. Ben fez uma porta azul com um T-Rex enorme na frente. Nora desenhou um balanço na árvore com estrelinhas que na verdade eram jujubas em forma de estrela. Perguntaram se poderíamos morar ali um dia. Respondi, talvez. Não contei porque minha garganta travou. Não contei em qual casa pensava. Não disse que estava prestes a comprar o lugar de onde um dia nos expulsaram. Só colei os desenhos na geladeira e me preparei para o que viria. O projeto piloto da prefeitura terminou numa terça cinzenta, com donuts baratos, café morno e 5 inaugurações em 5 bairros. Cada casa entregue dentro do orçamento. Todas as equipes cumpriram o prazo. Aprendizes colocados, documentação em ordem, sem drama. O jornal local publicou 5 famílias, 5 reformas, uma plataforma mudando o jogo. Na foto, os gêmeos seguravam pranchetas ao lado de Ray e Elk. No canto da imagem, discretas, as iniciais de Lauren. 18 meses após o funeral, já tínhamos 121 mil usuários em 19 condados. Equipes verificadas, proprietários retornando, gente sorrindo após inspeções, não esperando processos. Na mesma semana, o banco agendou o leilão da casa de Richard e Margaret. A Sunfield Row LC Entrecom Lance Discreto via Creator. Não foi difícil. Papelada, calção, assinatura digital. Sem bandeira, sem barulho. O negócio saiu por menos do que eu imaginava. Lá estava, escritura em nome da Sunfield, posse sujeita a ocupantes. Contratei um administrador, Elias. Ele enviou o pacote padrão, aviso de novo dono, contato de manutenção, oferta de auxílio para mudança, dinheiro em troca das chaves se necessário. Margaret ligou no dia seguinte. Não reconheceu o número. Nem minha voz. Gritou sobre abutres, predadores, sanguessugas sem rosto. Eu ouvi em silêncio. Depois marquei um encontro em uma lanchonete de beira de estrada. Lugar público. Adultos se comportam melhor perto de garçons. Levi Ben e Nora. Queriam panquecas. Ganharam giz de cera e jogos no papel da mesa, sem perguntar por que estávamos vendo os avós ali. Richard Parishia Velho. Não frágil, mas gasto. Margaret usava Badam Barato e Blissamanchada de café. Ambos pareciam pessoas que viveram tempo demais acreditando que sempre estariam no controle. Richard começou falando de dinheiro, disse que estavam abertos a negociar termos. Margaret pediu só mais um tempo, alguns meses até o negócio da Tiffany estabilizar. Tiffany chegou atrasada, bolsa de grife que não combinava com os sapatos. Sem maquiagem, sem câmera. Olhou para mim, depois para as crianças, depois de volta. Pode falar com o novo proprietário, pediu baixo. Explicar o que essa casa significa para nós. Olhei para meus filhos, ainda desenhando, ainda sem ouvir. Depois para ela, já estamos falando. Tirei da bolsa uma carta e deslizei pela mesa. Sunfield Ho LLC agora é o proprietário legal de 447 Briar Lane. Margaret leu 2 vezes. Richard abriu a boca, fechou. Tiffany não falou nada. Paguei menos do que vocês receberiam se tivessem me tratado como família em vez de invasor, disse. Mas não estou aqui para tripudiar. Abri uma segunda pasta. Coloquei devagar sobre a mesa. Residencial Mapler, lipo, tranquilo. Pago com 8 meses adiantado pela Sunfield como auxílio de realocação. Data de entrada flexível. As mãos de Margaret tremeram ao pegar o folheto. Não chorou. Tiffany Pagaria. E eu,
Perguntou. Mantive a voz firme. Seu estúdio nunca foi um contrato. Foi um favor. Você pode buscar seus vestidos no sábado. As fechaduras mudam na segunda. Ela piscou, sem entender. Mas onde vou? Não é problema meu, respondi. Richard estendeu a mão, quase tocando a minha. Adrien, disse baixo. Não era para acabar assim. Afastei a mão. Vocês tiveram chance de abrir uma porta. Escolheram uma corrente. Ben deixou o giz. Quer? Nora perguntou se podia chantilly na panqueca. Paguei a conta e saí com eles, enquanto Richard e Margaret ficavam calados em uma cabine que já não era deles. Pela primeira vez desde o funeral de Lauren, o peso no meu peito parecia não ser mais meu. 3 anos depois, sem manchetes de capa, sem fogos. Só processo limpo. O administrador cuidou da mudança. Chaves em envelope, cortinas dobradas, sem confronto, sem câmeras. Mantive a rotina dos gêmeos, escola, lancheiras, histórias de dormir no mesmo horário. Margaret agora vivia no Mapler. Deixou 2 mensagens de voz. A primeira, meia desculpa embrulhada em justificativa. A segunda, só respiração, depois soluços, depois o bip. Não retornei. Não odiava. Mas não era minha função consertar. Tiffany postou um story 2 semanas depois. Uma tela só, recomeçando, um passo de cada vez. Sem hashtags, sem logarmas. Mandei uma lista de 5 salas comerciais com aluguel mês a mês. Uma ficava em frente à lavanderia onde eu rabiscava plantas em guardanapos. Nunca respondeu. Levou 2 semanas para preparar a casa. Mantivemos a estrutura, madeira original, molduras, a rachadura no azulejo do corredor que Lauren sempre tropeçava. Pintura nova, degraus firmes, luz decente. Fiquei no corredor de cima, janelas abertas, lembrando de quando andávamos na ponta dos pés durante as sonecas. Segurava o contrato de venda, mas não conseguia assinar. Liguei para Elias. Transforma. Não venda. Escritório de campo do LSH. A sala de jantar virou espaço de treinamento. A garagem, biblioteca de ferramentas. Furadeiras doadas, escadas, testadores de voltagem com fios gastos. Reinstalamos nós mesmos. Hugh dava aula na mesa da cozinha, mostrando a aprendizes como ler licenças sem cair em golpe. Reensinava a instalar portas que não emperram no calor. Emolduramos o primeiro esboço da Lauren na sala da frente, onde a luz batia mais forte à tarde. No 3º ano, já tínhamos 410 mil usuários em 4 estados. Expansão lenta. Rigorosos na entrada, mais ainda na saída. Não me importava com perfis bonitos. Queria trabalho limpo, resultado real. Dona e Tou foram à inauguração. Dona usava batom pela primeira vez em 1 ano, segurava a garrafa de café como armadura. Entreguei a ela a placa. Quando precisamos de uma porta, você abriu uma. Ela levou a mão à boca e virou o rosto. Tom só disse, ela tem orgulho de você. No sábado de maio, levei Ben e Nora à loja de tintas. Deixei que escolhessem. Pegaram o azul mais berrante da prateleira. O balconista riu quando confirmei. Sim, esse mesmo. Pint Amos Porta Juntos. Nora manchou o cabelo. Ben deixou pegada no cimento da calçada. Comemos pizza nos degraus enquanto secava ao sol. Um vizinho passou com um carrinho de bebê e disse, fica melhor em vocês. Só acenei. À noite, depois de escovar dentes e lidar com birra pelo livro errado, os coloquei na cama. Papai, por que pintamos a porta de azul? Perguntou Ben. Porque agora é nossa, respondi. Nora sussurrou, mamãe viu. BJSUA testa. Tudo de bom aqui começou com ela. Mais tarde, com a casa silenciosa, só o zumbido da geladeira e as respirações suaves de 2 crianças, sentei sozinho na sala. O silêncio não doía mais. Estava conquistado. Não fiquei rico. Mas reconquistei nosso lar, nosso nome, nossa história. Isso bastava. Se fosse você, teria retomado a casa depois do que meus sogros fizeram, ou teria ido embora em busca de paz? Deixe sua resposta nos comentários. Mesmo um simples boa história já ajuda o canal. E, se quiser apoiar mais, toque em Super Thanks. É opcional, mas ajuda muito. O mais importante, curta e inscreva-se.